O entrevistado de hoje tem muita história no futebol gaúcho. Como jogador, fez parte de um dos times mais talentosos que o futebol brasileiro já teve, o Inter dos anos 70. Como técnico, também fez bonito, abrindo o caminho das conquistas de Copas do Brasil do Grêmio. Essas são apenas algumas das referências para que a gente possa apresentar Cláudio Duarte. Que prazer ter você aqui no programa de Carrinho, Claudião. Boa tarde. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde a todos. Que bom estar participando aí contigo para a gente conversar um pouco sobre esse esporte que todos nós gostamos muito, que chama-se futebol. Sem dúvida. Ordem sempre. Sem dúvida, é um vício. Bom, a gente sempre começa as entrevistas fazendo uma apresentação de como tudo começou. E para a gurizada, que assim como eu, não viu o senhor jogar, conta a tua história desde o desejo em ser jogador até a concretizar isso com a camisa do Inter. Eu sou nascido em Charqueadas, que na época pertencia ao município de São Jerônimo. E eu fui convidado a fazer testes no Internacional em agosto de 1968, eu tinha 17 anos, e convidado que fui, vim para Porto Alegre, passei por um período de testes e fui aprovado na equipe de juvenil, que chama-se Júnior hoje, que era muito forte. Tive a felicidade de, na base do Internacional, conviver com Escurinho, Carpegiani, Jangada, Flávio, Edson Scott, aquela turma toda. Então foi um privilégio, porque em 69 eu disputei o campeonato estadual de juvenil e tive uma participação na equipe profissional também, quando por problema de lesão eu acabei sendo convocado pelo treinador da época. Em janeiro de 1970, já com 18 anos, eu fui, assim como todos os outros companheiros, guindados à equipe principal de profissionais do Internacional. Então, a minha carreira profissional começou em janeiro de 70, embora em meses de 68 e o ano de 69 já fizesse parte da base do Internacional, tendo o privilégio de ter sido convocado e, por ter sido convocado, também participar da conquista do primeiro campeonato estadual de 69, que deu início àquela caminhada do Octa, que se encerrou em 76. Então, tive esse privilégio de poder participar de todos os anos do Octa, né? E dos 2 anos, 75 e 76, do Campeonato Brasileiro conquistados pelo Internacional. E, inicialmente, a sua posição seria centro-médio, não é? Por que houve a migração para a lateral direita? Quando eu cheguei no Internacional, eu era o centro-médio, que se chamava na época, hoje chama-se volante, mas tive um problema muito sério quando eu cheguei, porque o centro-médio da equipe juvenil naquela época chamava-se Paulo César Carpegiani, que, na minha opinião, foi o jogador mais qualificado da história do Internacional. Jogador que tinha todas as características, todas as qualidades, tudo aquilo que se exige hoje até para que alguém seja considerado craque. E aí eu vi que seria muito difícil para que eu o substituísse, porque ele era muito capacitado. Até que no final de 68, numa excursão pelo interior, fazendo aqueles jogos festivos, né, que a equipe juvenil fazia muito na época, por uma necessidade, o senhor Abílio dos Reis, que era o nosso treinador, precisava descobrir um lateral, porque o lateral que ele tinha estourado a idade e tinha sido emprestado para uma equipe do interior. Ele estava realizando alguns testes e, não estando satisfeito, um dia eu me apresentei para ele, dizendo somente dessa forma, direto e objetivamente: se eu continuar de centro-médio, eu vou ser reserva dele a vida inteira. Então, o senhor pode me testar como lateral.
E o teste deu certo, eu acabei terminando o ano como lateral, fiz os 69 aí, o ano citado como lateral, e subi em janeiro de 70 para o profissional como lateral direito. E a partir disso, então, participando sempre e aprendendo bastante. E, Claudião, com 26 anos, no auge da idade, você teve que abandonar a carreira de jogador, às vésperas de ser convocado para a seleção brasileira, deixando assim de disputar a Copa de 78, que era uma possibilidade. Como o senhor reagiu na época? O baque foi forte? Eu acho que essas situações que a gente passa, né, como profissional do futebol, são situações que muitos amigos, muitos conhecidos passam na vida, né? De tu teres um foco, de tu trabalhar buscando uma condição melhor, e infelizmente Papai do Céu não quis que eu continuasse, né? Eu tive uma osteocondrite no joelho direito e acabei fazendo 2 cirurgias, uma em 75, outra em 76, e não consegui, no final do ano de 77, depois de inúmeras tentativas, eu não consegui dar prosseguimento à carreira, e a lesão que está comigo até hoje, né, tem um joelho hoje com 6 cirurgias, e que me causa alguns transtornos ainda. Mas, em seguida, com essa notícia triste, eu, na tentativa ainda de fazer exercícios e tratamentos, tentando me recuperar, eu fui convidado para ser o treinador interino, substituto da equipe que eu jogava. Eu já era, naquele ano de final de 77, eu já era o capitão do Internacional. Eu era presidente do sindicato dos atletas profissionais, e a partir disso os dirigentes entendiam que eu podia ocupar aquele cargo durante alguns dias. E assim aconteceu, e felizmente os resultados foram positivos, e eu acabei ficando um jogo, mais um, até que depois de 4 meses de treinador interino, né, de treinador substituto por uma emergência, pelos resultados, por tudo aquilo que a gente tinha feito naquele período, eu acabei iniciando realmente, aí sim, a atividade de técnico de futebol profissional. Tive alguns prejuízos nesse começo de carreira, porque o correto é tu começares na base, é tu aprender, porque ser comandado é uma coisa e ser comandante é outra. Então eu tive que aprender na dura lida, como a gente fala. Na dura lida ali, tive que aprender cometendo erros também. Mas foi uma carreira que eu comecei aos 26 e ela perdurou por mais de 40 anos. Né? Então, é uma situação que eu tenho na história de ter, com 26, sendo na época o treinador mais jovem da época, o treinador mais jovem dentro do Internacional profissional. No país eu fui algum tempo ainda o treinador mais jovem, e felizmente fiz uma carreira que me permitiu criar a família, ter os meus filhos, hoje vê-los adultos, né? E posteriormente eu andei como convidado, fazendo participações, como comentários de atividades em rádio, televisão, assim. Mas uma coisa mais relaxante, né? Nada como aquela dureza que foi ser jogador de futebol e treinador de futebol. Sim, e um exemplo que a gente vê atualmente, nacionalmente, é o Muricy Ramalho, né, Claudião? Que vivia um estresse muito grande na beira do campo, e até por tudo que já conquistou, pela possibilidade de poder descansar um pouco, agora ele está por trás das câmeras e continua no meio do futebol, mas sem aquele desgaste, né? Porque as pessoas que são apenas torcedores, que trabalham somente com a emoção, né? O trabalho de um atleta em qualquer esporte de alto nível, né,
é muito difícil, porque ele tem que estar trabalhando no limite dele sempre. E como treinador, a carga, o peso da responsabilidade, né? Tu assume todas as condições como tu é a base de tudo. O treinador sempre é, em qualquer time de futebol, a base de tudo. Todos dão a ele o poder da decisão para poder responsabilizá-lo. Né? Então, isso é uma situação que a gente enfrenta. Né? Eu nunca tive nenhum problema por isso, né? Até porque, pela minha característica de formação, desde menino na luta, desde menino trabalhando desde os 11 anos, né? Eu sempre fui do enfrentamento. E esse enfrentamento me permitiu que eu não acumulasse nada que pudesse um dia no meu corpo se transformar em doença. Eu sempre botei para fora. Eu sempre, quando precisei bater de frente com A, B ou C, bati com situações e nunca tive nenhum problema de doença ou dificuldade no meu corpo devido a isso. Até porque, repito, pela característica, eu nunca acumulei sentimento, eu sempre botei para fora. Né? Sim. Então, na minha carreira como treinador, eu acho que fiz muito mais amigos do que inimigos, né? Mas sempre tratando objetivamente, diretamente, com olho no olho, né? Não levando desaforo para casa e sempre botando para fora com sinceridade, com honestidade, o meu pensamento e a minha forma de trabalhar. Todos aqueles jogadores que foram meus colegas sabem disso, confirmam, e todos aqueles que foram meus comandados, né? Eu como treinador, minhas relações sempre foram diretas e objetivas, sem ter receio de dizer nada. Então isso, de alguma forma, né, me conduziu, mas a pressão, reconheço, em função de tudo aquilo que a gente passa, é muito pesada. É uma pressão louca, porque como treinador tu é responsável pelo teu time, responsável pelo vestiário, responsável pela direção, responsabilizado pela torcida, a imprensa, que hoje eu participo eventualmente, é a mesma coisa, ou seja, o treinador, ele é responsabilizado por tudo que acontece, tudo. Embora muita gente saiba que aquilo ali fugia da alçada dele, né? Porque, embora pareça uma forma muito simples de se dizer as coisas, o treinador não joga, o treinador é um planejador, ele é um organizador, ele é quem determina a formação por característica e por qualidade que os atletas tenham, né? E eu sempre digo uma coisa que jogador de futebol joga o que ele realmente joga e não o que eu quero que ele jogue. Muitos não conseguem fazer nada além do seu limite, né? Por isso que a gente também fala de que se revela sempre e se destaca aquele jogador que ele sabe o seu limite, mas ele sabe como dar alguns pulinhos a mais, ele tem leitura, ele tem compreensão do jogo, ele tem um entendimento da necessidade que precisa dentro do campo de jogo, então ele cresce naturalmente, porque o futebol é um jogo que todo mundo diz que é um jogo coletivo, e na minha ótica não é. O futebol é um jogo associativo. Por isso que a sigla FIFA, que é o órgão que comanda o futebol no mundo, né, é a Federação Internacional de Futebol Association. Então o futebol é um jogo associativo, associação de características e de qualidades que formam um time, ou muito forte, ou médio, ou fraco, depende da formação dele. Mas, independente disso, o responsabilizado treinador por cada dificuldade, por cada resultado negativo, embora a maioria saiba que ele não tem nada que ver, ele não tem culpa nenhuma, o tamanho do time dele é aquele, né? Mas foi uma história, vivi isso sempre com muito carinho, com muito respeito, né? Com muito respeito a todo mundo, e espero que isso continue pelo que resta de tempo aqui nesse plano ainda. Com certeza. E já deu para perceber pela sua resposta
que o período como treinador foi intenso, até pela questão do tempo, que foi muito maior do que o período de jogador. Portanto, essa transição de jogador para treinador foi tranquila, como a gente pode perceber, até pelo seu perfil de liderança como atleta. E aí, como treinador, você seguiu fazendo sucesso no Inter, vencendo 4 estaduais, mas a taça mais importante veio no maior rival, a primeira Copa do Brasil em 1989 pelo Grêmio. Inicialmente, foi difícil trabalhar no clube devido à sua identificação com o Inter. E fala um pouco daquele time que tinha jogadores como Cuca e Assis. Eu acho que a forma de ver a situação eu vejo um pouquinho diferente. Eu nunca achei que eu estava trabalhando no rival, e sim num adversário antigo. Porque quando eu era atleta, a equipe do Grêmio, para mim, nunca foi rival, foi adversário. Né? E um adversário de altíssima qualidade e que obrigava que eu e os companheiros da época jogássemos do nosso limite, fazendo o máximo possível para conquistar os títulos estaduais e os brasileiros. Né? Então, quando eu, treinador, exercendo a minha atividade, eu sempre fui muito profissional, muito. Eu, nesses anos todos, em qualquer clube que eu trabalhei, eu sempre disse, o clube que me contrata, que bota comida na mesa para que eu possa sustentar os meus filhos, merece o meu respeito e o meu sentimento. Enquanto eu estiver trabalhando aqui, vai ter o meu trabalho, o meu respeito e o meu sentimento profissional. O sentimento profissional que me faz hoje dizer com muita tranquilidade, o futebol, ele não criou na minha cabeça e no meu sentimento rivalidade nenhuma. Tá? Porque quando eu trabalhei, eu dei o meu serviço em troca de um salário, eu dei o meu trabalho e o meu sentimento em troca de um salário que me obrigava a tentar fazer o melhor possível, que me obrigava a tentar todas as possibilidades de sucesso. E isso eu sempre pensei assim. Então, eu na época mesmo jovem, eu não tive essa preocupação, não. E quando fui convidado pelo Grêmio, era uma situação muito difícil, uma propensão a ter que disputar torneio da morte para cair para uma segunda divisão no estado. E o enfrentamento foi muito positivo, porque tive o detalhe da sorte a meu favor. Encontrei uma equipe que vinha tendo péssimos resultados horríveis naquela situação, mas com muita qualidade. O emocional é que estava meio derrotado e a gente conseguiu levantar. E aí foi Cuca, foi Assis, foi Lino, foi Jandir, foi Edinho, Luiz Eduardo, Alfinete, Elcio, Paulo Egídio, Kita. Então, um time que... Mazzaropi, né? Um pessoal que a qualidade tinha e o emocional travado, nós conseguimos relaxar e conseguimos acreditar. E naquele mesmo período de tanta dificuldade, o começo no Grêmio foi de campeão gaúcho, quando estava propenso até disputar uma segundona, o campeão, e na sequência, o primeiro campeonato da Copa do Brasil, né, que foi um prêmio ao esforço e à dedicação daqueles meninos todos. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, como todo mundo tem, que chama-se Copa do Brasil 89, né? E todos aqueles que ainda estão nesse plano aqui conversam diariamente, a gente conversa, lembra de coisas boas, de tudo aquilo que a gente teve o privilégio de conquistar. E outra passagem marcante que você teve no Grêmio foi estar em uma parte do campeonato apenas do time que caiu em 2004. Com o distanciamento do tempo, 16 anos já, o extracampo era tão forte como se falava? Eu acho que é uma situação que eu nunca fugi da responsabilidade. Se não me engano, eu fui o 5º ou 6º treinador durante o ano, ou seja, numa situação praticamente insolúvel, que não tinha como resolver, né?
eu fui convidado para fazer uma tentativa. E a tentativa aconteceu, né, de parte daqueles que eram da comissão técnica e da maioria dos jogadores. Quando eu digo maioria, é porque alguns não estavam preparados, não estavam focados, né, na situação de fazer o seu trabalho profissional da melhor forma. Né? Mas eu sempre me reservei muito ao fato de falar do aspecto interno. Por quê? Porque sempre vai transparecer que está se arrumando desculpas. Eu acho que é mais ou menos aquilo que eu disse há pouco. Quando tu perde, tu tem que entender por que perdeu. Tu tem que compreender por que perdeu. Porque aí tu vai ter a tranquilidade de fazer uma análise correta. Né? E naquele ano, né, com as dificuldades todas do ano inteiro, com vários treinadores, todos tentando, né? Um ambiente difícil causado por alguns profissionais que não estavam aptos a fazer o que realmente precisava ser feito. Então, tem que assumir a responsabilidade de que todos nós que trabalhamos naquele ano, treinadores, jogadores, todos, nós não conseguimos ter capacidade para dar a volta no que se precisava dar. Né? Infelizmente, na época, não tinha tempo hábil para contratar, para demitir, para mandar embora, não tinha. Então, a circunstância teve que ser assumido por todos. E eu fiz parte de todos aqueles que tentaram fazer alguma coisa positiva e não conseguiram. Sim, era um destino que já estava praticamente selado, né? E com todo clube grande acontece isso no futebol brasileiro. Nunca o rebaixamento é por acaso. Ele vem de um processo de anos. Bom, estamos conversando aqui com Cláudio Duarte, profissional de futebol, ex-jogador, treinador e, mais recentemente, comentarista esportivo. E na sua história de treinador, teve uma expressão que eu gostaria que tu comentasse. O que é a tática pega-ratão? Isso é uma expressão que até hoje é usada por todo mundo, né? Se eu fosse um pouco mais esperto, eu teria registrado, né, como marca pessoal, porque todo mundo usa hoje, até políticos estão usando, né? E foi apenas uma forma descontraída, foi quando eu comecei como treinador. Eu sequer pensava em ser treinador, o meu sonho era me dedicar aos tratamentos, à recuperação e tentar, né, de alguma forma, provar que os médicos estavam enganados quando disseram que eu estava inutilizado. E aí, daqui de um dia para o outro, eu me vejo treinador dos companheiros que eu jogava, que eu convivia no vestiário, né? De um dia para o outro, eu de comandado viro comandante, de um dia para o outro, quem está dando as ordens lá sou eu, mandando no vestiário do Internacional. E aí, numa das entrevistas iniciais lá, perguntaram, né, qual seria o esquema que eu iria usar como treinador. E eu não tinha a mínima condição de dar alguma explicação viável, né? E eu, como sou do interior, eu usei a expressão que a gente usava, né? Que é a armadilha do pega-ratão, que é aquele animal peludo dos açudes e das barragens, né? Do interior, que a gente, para caçar, fazia uma armadilha, né? Botava uma comidinha dentro e quando ele entrava para comer, tu puxava uma cordinha, aqueles barbantes antigos, de longe, e ele era preso naquela gaiola e virava a refeição. Então eu tentei, de uma forma até lúdica ali, dizer, olha aqui, ó, pega ratão, eles vão ter uma comidinha, quando eles quiserem comer, nós vamos pegar eles de outro jeito. Mas foi uma forma descontraída e acabou, como os resultados apareceram, se tornando marca, né? Porque, inclusive, alguns até interpretam hoje como, não, pega ratão, tu jogar defendendo, retrancado, né? E no contra-ataque. Não, a armadilha ela pode ser colocada em
em qualquer espaço do campo, em qualquer lugar do campo, né? O futebol, ele se traduz por artifícios usados para induzir o adversário ao erro. E o pega-ratão, na tradução correta, ele é um artifício de se induzir o adversário a cometer equívocos e erros. Ou seja, daqui a um pouco eu vou fazer com que eles ocupem uma área de campo, que é que eu quero que eles ocupem, porque eu estou fortalecido naquela área, e eles, para fazer isso, eles vão ter que desguarnecer uma outra área. Então, futebol é estratégico, é tático, né? E é um jogo de armadilhas, né? Como a gente sempre fala, de que no futebol ganha quem erra menos, nós temos que induzir o adversário a errar muito mais do que nós mesmos, né? Então, essa é a explicação correta. Não, é sensacional essa expressão, e isso falta no futebol hoje em dia, porque a gente se atém muito a termos técnicos, mas o que o público gosta de ouvir, o que pega mesmo, é tu utilizar os recursos modernos, mas com expressões mais simples, mais tranquilas de serem ouvidas. E, Claudião, qual foi o melhor time que você viu jogar? Cara, eu acho que futebol é sempre momento, né? A cada instante tu tá vendo um time ruim jogar, a cada instante tu estás vendo um time bom jogar. O futebol, e vou aproveitar o que tu disseste há pouco, o futebol ele só mudou os termos que estão modernizados, mas ele é o mesmo jogo desde o seu começo. Um jogo de tática, de estratégia, né? Um jogo de estruturas táticas e de sistemas, ou seja, desde que ele se organizou, né? Para quem não sabe, o futebol era um jogo desorganizado, ou seja, não tinha tática nenhuma, até que um dia mais inteligente do que os outros resolveu que para ganhar dos outros times ele tinha que se organizar. E ele montou o primeiro esquema tático no mundo, que é o WM, né? É o WM que foi criado na Inglaterra. E o WM, que foi lá 1800, 1900 e uns quebradinhos, né? Esse WM, hoje nós temos times no mundo usando o WM travestido de 3-4-3. O 3-4-3 nada mais é do que o WM repaginado em um setor. Então, o futebol, ele se moderniza pelas expressões e pela forma de treinamento, pela ciência, na parte física, né, nas melhorias dos campos, dos materiais, dos equipamentos, tudo isso. Mas, na real, o futebol, ele não mudou a essência. É um jogo de erros. Induzir o adversário, o maior número de erros, normalmente leva vantagem, né? Então, as expressões, melhorou tudo. Em qualquer situação da vida, novas expressões, nova forma de direcionar com palavras, né? Mas ele não deixou de ser o futebol. O jogo de pé na bola, né? Futebol, pé na bola, associado. Características que o futebol tem até hoje, desde o seu começo. Eu sempre pergunto, quando a gente participa do curso como treinador, aos que estão ali, como tentando tirar o diploma como treinador, né? Eu sempre pergunto quantos esquemas táticos existem, né? E as pessoas respondem, 5, 10, 15, 20, né? Porque todo mundo acha que o esquema tático está em cima daquele número, né? 3-4-3, 4-3-1, 2-3-5, e aí vai indo. Digo para ele sempre, pessoal, na cabeça de um treinador, os esquemas táticos são infinitos. Eu posso montar do jeito que eu quiser. Se eu quiser fazer um esquema 1, 2, 7, eu faço. É problema meu, eu sou responsável. Eu tenho que saber se eu tenho bala na agulha para fazer o que eu penso, né? Então, são infinitas as formas de se montar um time em um campo. Não tem essa obrigação, esquema tem esse, não, cada um faz o seu. Cada um monta o seu de acordo com o time que ele tem, se ele é superior, se ele é igual, se ele é pior, né?
Se ele precisa de espaço porque ele tem jogadores velozes, ele tem que armar um esquema que, primeiro, cause o espaço para a sua velocidade conseguir ser exercida. Então, é uma somatória de movimentos, né, que fazem com que o jogo de futebol seja sempre surpreendente. É um tentando surpreender o outro. E, na maioria das vezes, surpreendendo aqueles que olham o jogo somente com a emoção e não com a razão que cabe a nós, profissionais, usar. Perfeito. Nós, profissionais, precisamos usar a razão. A emoção é um detalhe. Exatamente. Bom, Claudião, a gente teria histórias para contar uma tarde toda, mas eu preciso te fazer uma última pergunta. Um dos jogadores que você treinou na sua carreira de treinador foi Renato Portaluppi em 96 pelo Fluminense. Dava para imaginar que ele seria treinador e teria todo esse sucesso? Eu sempre digo, e acho que eu já comentei aqui há pouco, o mais difícil é a transição de comandado para comandante. É o mais difícil, porque num dia tu é como o comandado, aí tu deixa de ser comandado 10, 15, 20 anos, como tu tenho tantos aí, e daqui um pouco tu vira comandante. Que tu entende o jogo, é claro que tu entende, tu jogou e tu mostrou dentro daquele campo de jogo que tu era capacitado. Então tu tem um entendimento do jogo. E sempre digo que o mais difícil para um treinador não é ele treinar o time, não é ele escalar o time. Ele fazer a administração de pessoas, gestão de pessoas. Tu não vai trabalhar com máquina, tu vai trabalhar com gente. E no futebol, gente de todas as origens. A maioria de família pobre, a maioria com uma dificuldade social na sua criação, a maioria com uma dificuldade financeira. Então, tu passa a ser um gestor de pessoas. E o mais difícil é isso. E o Renato, pela forma e pela característica que ele sempre teve como atleta, né, ele demonstrou que ele aprendeu bem, né, os relacionamentos, a forma de se relacionar com os profissionais, com aqueles que tu é o comandante. E quando eu digo que tu é o comandante, não é só dos 30 jogadores, não, pessoal. Tem mais 10, 15 funcionários, tem a diretoria, tu acaba sendo treinador de todo mundo. Conforme aquilo que eu disse no começo da nossa entrevista, tu é responsabilizado por tudo, então tu é o que manda em tudo. Tu é o comandante, tu é o cara que vai assumir a responsabilidade sobre todos os ângulos e todos os aspectos. E o Renato demonstrou essa capacidade. Para quem não conhece a intimidade, o Renato é um cara tímido e introvertido. No instante em que ele está no personagem treinador, que eu sempre digo que a gente tem que diferenciar. Eu, cidadão, sou uma coisa, eu, treinador, é outra. Eu sou um personagem que eu tenho que fazer o meu trabalho e eu crio um personagem para me proteger também. E o Renato, como personagem, ele é o cara que leva na boa, ele descontrai, ele vai para as entrevistas, ele bate de frente, bate de lado, não tem problema nenhum. Quando ele, como cidadão, é um cara introvertido, é um cara tímido, né? E um cara com um coração dos maiores. Na sua vida como ser humano, são incontáveis aquelas pessoas, aquelas entidades que ele ajudou e ajuda até hoje. Então merece o meu respeito. Não tenha dúvida. Bom, para encerrarmos, te agradecendo muito por ter aceitado o nosso convite, o pessoal do De Carrinho e da Rádio Taquara ficou muito feliz. Deixa um recado para a galera e diz quais os teus próximos projetos profissionais. Eu, como treinador, eu encerrei. Eu tive um problema pessoal que me fez resolver terminar com a minha carreira como treinador. Hoje eu faço palestras motivacionais em escolas, universidades, empresas, indústrias, seja onde for, como convidado, trazendo para esses setores a forma como o futebol se organiza, e não deixa de ser uma empresa, uma organização, né? Tu tem o jogador que é o peão e tu tem
os diretores, a diretoria, uma empresa que não tenha uma estrutura potencializada para o sucesso, ela vai ter dificuldade sempre, e o futebol é a mesma coisa. Então eu faço uso dessa situação, dessa experiência que eu tenho nesses anos todos. Felizmente agrada a todos aqueles que nos contratam, né? E eventualmente participando como convidado em programas de rádio, televisão, né? Eu, para quem não sabe, eu estou com 69 anos, né? Eu estou no ano mágico da minha vida, o ano que vem eu faço 70. Então eu estou aproveitando a convivência com os filhos, com os netos, com os amigos, né? E como recado aos nossos ouvintes, né? Vamos continuar nos cuidando aí, que a gente está enfrentando uma situação difícil, uma situação que até nos assusta, né? Mas o mundo, desde que ele é mundo, ele vive dessas coisas também. E certamente aqueles que tiverem a possibilidade sairão mais fortes dessa situação. Eu torço para que todos tenham saúde, para que todos fiquem bem, né? E vamos proteger os velhinhos, que é o meu caso, né? Que é o nosso grupo de risco, as crianças. Vamos fazer a coisa como tem que ser feita. Não vamos entrar na onda de nós politizarmos até a pandemia. Já chega. O ser humano está muito chato hoje. Ele traz para a política tudo aquilo que não era para ser, né? As coisas são para ser sérias, tratadas de forma correta. E a politização em cima de uma grande parte do nosso povo que não tem o mínimo entendimento dessa situação toda e acaba virando rebanho, né? Sendo tocado por pessoas incompetentes e mal intencionadas. Com certeza, meu querido. Um grande abraço, sucesso para todos vocês. É verdade, grande recado, grande dica, e ano que vem é comemorar os 70 anos em grande estilo. Abração, Claudião, tudo de bom e até a próxima. Saudações a todos vocês aí, um abraço. Abraço.